Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse módulo sobre o ensino religioso. Eu sou o Matheus Maia, trabalho há mais de 10 anos com essa disciplina, com esse componente curricular, desde o quarto ano do Fundamental nos Iniciais até o ensino médio e atualmente na universidade, curso mestrado na área de educação. Já fiz parte da comissão para avaliar propostas para livros didáticos dessa disciplina de ensino religioso e também pude, com a vinda do novo ensino médio, construir um grupo onde avaliou quais seriam as referenciais para o ensino religioso para uma rede confessional. E é um prazer poder estar falando aqui sobre esse assunto. E eu gostaria de apresentar qual vai ser a nossa perspectiva aqui para esse primeiro módulo, tá bom? São pelo menos 4 deles. O primeiro, a gente vai falar sobre os tipos, as abordagens. O ensino religioso acontece para o ensino religioso em diversas áreas, pensando na proposta de escola, uma escola confessional, uma escola pública, uma escola privada, enfim, ou até mesmo em locais onde há uma comunidade religiosa e onde esse ensino religioso acontece, ok? A gente vai falar sobre objetivos do ensino religioso, as metodologias, o que é a importância do planejamento, existe uma metodologia perfeita, Cristo, que é uma referência ali para o ensino religioso, usou qual tipo de metodologia, algumas sugestões também. A gente vai poder navegar aí por necessidade dos alunos e o esquema de aula sugestivo, tá bom? Que você vai receber no final dessa aula. Bem, começando com abordagens e objetivos do ensino religioso. Então, existe pelo menos 4. Então, pensando em falar sobre essa abordagem, vou de uma forma lúdica trazer a maçã, que é um símbolo do professor, como o símbolo para a gente poder entender essas diferentes abordagens dessas 4. Bem, essas são as 4. Você pode ver aí no seu visor. A fenomenológica, o confessional, a ecumênica e a experiencial. Vamos ver cada uma dessas. Veja que o desenho da maçã que foi colocado aí tem tudo a ver com esse tipo de abordagem. Tá bom? Pode ser talvez destacando talvez seu ponto positivo, negativo ou a sua essência. Vou começar com a primeira abordagem que está baseada no fenômeno religioso. Ela é muito comum em escolas públicas e também em algumas escolas privadas que desejam trazer essa abordagem. O foco dela não é estudar a revelação do ser divino, de quem é a divindade, mas sim o fenômeno cultural da religião. Como a religião está presente no meio social, como as pessoas interpretam o ser transcendente através dos seus sentidos. Então essa é a proposta dela. Não é revelação quem Deus é, mas sim como as pessoas percebem, como as pessoas adoram e se organizam de forma religiosa. A posição dela é neutra. Então ela vai usar da antropologia, da história, da sociologia, trazendo muito ali a questão do respeito mútuo e abrindo diálogo e também um caminho para a solidariedade. O ponto negativo dela, apesar de ela ser a abordagem mais significativa para o meio público de educação, um contexto onde pessoas pensam diferentes, vêm elas todas, muitas, né? Vêm de contextos diferentes, de religiosos, e pensando também na educação pública, onde nós não podemos dar preferência a um em detrimento ao outro, então essa seria a abordagem mais interessante para esse contexto. Tanto é que é compartilhado na BNCC. Bem, um ponto negativo que eu vejo nela é que, pensando agora nas maçãs, agora você vai poder entender um pouquinho mais porque eu estou usando as maçãs. A religião, as religiões, as maçãs, elas são apresentadas
cada uma. Imagina onde essas maçãs foram plantadas, o formato delas, se descreve o sabor delas, a textura, a cor, mas o professor não pode dar uma dessas maçãs para os alunos experimentarem. Ela é vista como um fenômeno religioso a ser estudado, mas não a ser mergulhado, a conhecer profundamente isso e até o ser divino. Ok? Então, essa é a abordagem baseada no fenômeno. A segunda é a abordagem confessional. Veja que a gente não pode confundir aquilo que é religioso, uma escola, melhor dizendo, uma escola confessional, e que, já que a escola é confessional, o ensino religioso vai ser confessional. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque quando a gente pensa sobre a abordagem confessional, é que ela é mais específica, um ensino religioso específico em uma comunidade religiosa mesmo. Então, ela é voltada para membros de uma mesma fé, ou para pessoas que querem conhecer um pouquinho mais e pertencer, quem sabe, a essa denominação, a essa filosofia religiosa. Então, um exemplo seria crianças, adolescentes que recebem um estudo bíblico, pertencem a uma célula de estudos da Bíblia para realizar o batismo, para pertencer a essa fé, ou crianças de famílias católicas que fazem a catequese para se preparar para a primeira comunhão. Então, seriam abordagens onde vão se estudar de forma monocultural aquela religião. Então, pensando nas maçãs, é como se a pessoa dissesse assim: olha, essa é a maçã mais saborosa, essa maçã é importante, ela é nutritiva, e se apresenta um tipo de maçã. E se entende que a pessoa está lá procurando esse tipo de maçã mesmo, para degustar, para viver. O negativo é que ela pode ser duramente criticada pela escola pública, porque a escola é pública, então, e o Estado é separado da religião, então não posso favorecer uma em detrimento das outras. Bem, essa foi a segunda. A terceira é uma abordagem ecumênica que pode ser usado em alguns colégios de origem ou influência religiosa, onde o foco está no seguinte: o que mais nos une, no que nós parecemos, no que as religiões se parecem. Então, doutrinas, crenças e liturgias que são convergentes, elas são destacadas. Aqui também possibilita um diálogo e a posição é o politicamente correto. Pensando nas maçãs, é como se a gente recolhesse os vários tipos de maçãs e a gente tirasse aquilo que fosse mais diferente, talvez a casca. Imagina agora pegando vários tipos de maçãs diferentes e tirando a casca, cortando elas e colocando no mesmo recipiente e oferecendo então para o aluno comer. Então ele vai comer coisas que são parecidas, entende? Ele vai pensar naquilo do que tal denominação e essa e várias, ou até mesmo conceitos filosóficos não cristãos também se relacionam. Mas o ponto negativo é que ela está baseado em ver as denominações ou as crenças e não olha para a Bíblia como uma regra de fé e prática. Ela não está preocupada com isso. Então, é importante, como professores de ensino religioso, principalmente se a gente está numa escola confessional, apresentar o estudo da Bíblia em si. Mas ela acaba ficando em segundo plano nessa abordagem, porque se preocupa em ver aquilo que essas correntes denominacionais, institucionais, religiosas pensam. Ok? A última, a quarta, ela é uma abordagem experiencial, ou seja, eu estou focado na cosmovisão que o aluno vai construir, que ele vai degustar, que ele vai escolher para a vida dele. Há alguns locais, não muitos, onde onde a crianças e adolescentes podem ir para conhecer várias religiões e eles tomarem a decisão disso. Eu vejo assim, dois pontos negativos, pelo menos. Uma que trata a experiência religiosa como um consumismo, ou seja, eu gostei desse tipo de religião por isso, enfim, então essa aqui eu vou aceitar. Eu acho que assim, a gente está num momento
pós-modernismo, uma sociedade líquida, onde a gente se relaciona com as pessoas como se fossem objetos. Então, os relacionamentos são líquidos. E a gente, infelizmente, muitas vezes vai praticar isso para o ser divino, para o relacionamento, para a comunhão que a gente busca com Deus. E essa abordagem enfatiza muito isso, né? Olha, eu só vou para aquela religião se aquilo me trazer, assim, não mais do que sentido, é consumismo mesmo, sabe? Então, vejo isso de forma negativa, porque não se busca uma experiência real, com transcendente, com Deus, mas é algo mais... estou experimentando, que eu vou se eu gostar, e eu paro disso se eu não gostar, não é alicerçado, né? Apenas talvez no sentimento, no êxtase, e não no porque realmente, né, no sentido daquilo. E incentiva um olhar, uma vivência muito individualista, né? Mais uma vez, essa sociedade do consumo até para a religião. Então, a fé é importante individual, sim, mas ela também precisa ser vivida no coletivo, de forma comunitária. E essa abordagem, ela tira isso. Pensando na maçã, seria como se uma criança tivesse gostado da maçã do amor, entende? Então, tem elementos que são interessantes ali, mas ela está toda envolta em muito açúcar e corante. Então, será que é saudável essa criança dizer assim, não, eu gostei dessa maçã, da maçã do amor, então todas as manhãs eu vou comer a maçã do amor? Isso não vai ser saudável para ela, entende? Então, eu acredito que a gente pode demonstrar construir no aluno um senso crítico, religioso também. Acho que baseado na Bíblia, acho que isso é importante também. Por isso que eu vou chegar numa quinta opção. Por quê? Será que você se enquadra numa dessas quatro? Pensa aí. Aonde você leciona, onde você deseja lecionar, qual dessas quatro encaixaria? Eu penso que, né, de acordo com o contexto, uma será melhor que a outra, e talvez até em ambientes onde se encaixa, se envolve mais do que uma, se tenta conversar com duas ou mais. Mas eu gostaria de mostrar uma quinta opção, que eu estou chamando aqui de frutífera. Ou seja, não é se relacionar com o ensino religioso apenas como mais uma disciplina ou componente curricular. A formação desse aluno precisa ser de forma que vai transformar esse aluno, ou seja, gerar frutos. Então, pensando agora no contexto cristão, mas eu queria abrir um parênteses antes, mesmo que você esteja assistindo esse curso, talvez a forma como você vê o ensino religioso não é de forma denominacional, você foge disso. Fique tranquilo, você pode continuar no curso, porque esse detalhe de introdução que eu vou abordar mais esse aspecto. Haverá exemplos também disso, mas tudo é adaptável conforme a linha, a abordagem que você seguir do ensino religioso, tá bom? Então você pode permanecer aqui sem problema. Mas eu entendo, assim, na minha perspectiva, na minha próxima visão, de que Deus criou o mundo perfeito, é um Deus que se relaciona, um Deus que criou o mundo de forma justa, correta, e por uma rebelião chamada pecado, então a humanidade, e houve essas consequências de se aceitar o pecado, e a intenção de Deus é de resgatar o ser humano. Então, a intenção dessa ideia frutífera do ensino religioso seria, então, eu me relacionar com esse Deus, entender o plano dele, através de como ele se revela à humanidade. E que isso possa produzir frutos. Ou seja, o que eu queria apresentar nesse slide para você. A aula de ensino religioso é mais do que a disciplina em si, do que o componente curricular. Eu posso construir muitas coisas com outros professores, com outras disciplinas. A escola pode pensar no ser aluno de uma forma holística, uma forma integral. E eu gosto muito dessa parte quando se pensa na integralidade do desenvolvimento do aluno. Então, nesse contexto, eu vou juntar não só a disciplina, mas outras coisas,
atividade de cunho físico, cognitivo, emocional, social, espiritual, porque eu quero que o aluno possa ter um encontro com Cristo, conhecê-lo por ele mesmo. E depois ele desenvolver o caráter dele e saber que as pessoas se desenvolvem ao longo de toda a história de vida dele. E não somente quando está em nossa instituição de ensino. Porém, o privilégio é muito grande. A gente está lidando com mentes que estão abertas, construindo sua forma de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas. Então, é um período muito rico. E também o terceiro é que, para que eu estou ensinando? Para que eu vou educar? Qual é o meu propósito diante disso? Então, que fosse numa sociedade onde mais individualista, tão egoísta, a gente poder levar o aluno a servir de forma altruísta a Deus e ao próximo, começando aqui e indo para a eternidade, eu acredito que esse seja o ponto mais relevante e vem contra a necessidade da humanidade de deixar esse egoísmo, deixar essa natureza pecaminosa e poder ser restabelecido ao plano original, a qual ele perdeu. Quando a gente fala sobre a ênfase na frutífera, não é agora que eu não vou estudar o fenômeno, ele é importante, e eu não vou desrespeitar o aluno dizendo, não, aqui é o mais importante e pronto. Não, eu vou partir do conhecido para o desconhecido. É assim que Jesus fazia. Então, eu não vou desrespeitar o aluno, eu vou partir daquilo que ele conhece, daquilo que é importante para ele e trazer novas ideias e daquilo que ele, talvez o que ele não tinha pensado antes, que vai poder colaborar com a sua formação, que é a sua igreja, que a sua escola, que a sua igreja e que seus pais, né, sua família estão proporcionando para ele. O confessional, lembra que, por mais que a gente tenha esse respeito, faz parte de nós, aquele que ensina a Bíblia, também apresentar, compartilhar verdades que talvez essa pessoa ainda não percebeu, claro, com muito carinho, né, como Jesus realizava. E não apenas conhecer, o propósito não é somente conhecer que grupos pensam sobre Deus de forma relativista, egoísta, escolher a sua experiência religiosa, né? Mas para agradar os sentidos, mas realmente poder se relacionar com Deus. E agora a parte final, a gente vai dividir esse primeira parte, tá bom? Esse módulo 1 em duas partes, e eu gostaria de terminar com a metodologia. E falando sobre metodologia, imagina que você colocou no seu celular, você deseja chegar a um caminho e você não sabe como chegar lá. Quando você coloca no GPS ali, ele vai te dar o caminho. Então, esse caminho que ele escolheu foi um método escolhido por esse sistema para que você possa chegar mais rápido, com mais segurança, no seu destino final. Então, quando a gente pensa em metodologia, no método de ensino, no método que eu vou usar nas minhas aulas, eu estou pensando, então, sobre como que eu quero chegar em tal lugar. Então, como que eu vou fazer para chegar nesse lugar? Então, pensando em métodos que veio do latim, a junção de duas palavras, de meta de lugar, de meta onde eu quero chegar, e odus caminho, então a gente pode resumir assim, que é o caminho para se chegar a determinado lugar. Então, esse é o método. Quero chegar a tal lugar. Por isso que é muito importante a gente responder essa pergunta, onde que eu quero chegar? Então, eu abrir, eu me encontrar com os alunos e eu nem saber o que eu realmente quero, isso é grave, e os alunos percebem isso também. Então, se você tem materiais didáticos, ali o material didático vai dizer qual o objetivo para o conteúdo ali para o professor, qual o objetivo, onde quer chegar, e você também pode fazer uma leitura daquela turma, uma leitura da escola onde você está e propor ali responder essa pergunta, onde que você quer chegar. Abraham Lincoln, ele tinha uma frase, né, que se ele tivesse 9 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o machado. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, não, vamos logo para a prática, mas prática do quê? O que eu quero? Para onde eu quero chegar? Isso é muito importante a gente saber responder e, então, pensar na metodologia. Se eu quero chegar, então, eu quero com essa atividade, que o aluno saiba disso, que o aluno entenda isso, enfim, a gente já vai chegar nessa parte.
Então, eu preciso fazer o meu planejamento. E nesse planejamento, eu vou ter que escolher um ou mais métodos, enfim. Então, existe um método perfeito? Isso que a gente precisa se perguntar. Sabe que na educação, parece ali a cada tempo, cada década, ali se surge um método inovador e ele faz muito sucesso e tudo mais. Mas a conclusão que a gente tem, que a educação está chegando, é que não existe um perfeito. Existem métodos que se encaixam melhor com o professor, com um tipo de turma, com um grupo de pessoas, enfim. Então, os métodos são variados e é importante a gente estudar os métodos e encaixar. Poxa, será que é legal até discutir com outros professores mais experientes, assistir essas aulas também, né? Ver quais são as metodologias que eles usam, isso é muito importante. E pensando em Cristo, será que Cristo tinha um método perfeito? Né? O método dele, melhor dizendo. Jesus tinha um método dele. Eu gosto de uma autora que escreveu muito sobre educação, já falecida, Ellen White. Ela diz assim: os métodos do ensino de Cristo, caso sejam seguidos, darão poder e eficácia. E a gente poderia resumir, então, pelo menos 3 características do método de Jesus, que a gente pode tirar de lição e fazer a aplicação. Um deles é a ilustração. Veja que Jesus ele usava ilustrações simples, do cotidiano, mas eram muito profundas. Então, assim, trazendo histórias, ele trabalhava com o dia a dia. Então, ele pegava ali conceitos do dia a dia das pessoas, que elas estavam familiarizadas. Então, toda vez que um palestino, né, um judeu palestino, passasse por alguém que estava plantando, colhendo, indo para Jericó, enfim, num casamento, e iria se lembrar dos ensinamentos de Jesus. Mas também, como aquilo era muito parte da cultura, facilmente iria ser assimilado. Desde uma criança, né, porque são histórias, e aqueles que mais tivessem profundidade, né, que quisessem conhecer mais, cada vez mais ele ia tirar lições mais profundas. Então, isso é muito importante, as ilustrações, que tem a ver com os alunos. Para isso, a gente precisa conhecer os alunos. Se a gente não conhecer os alunos, a gente vai falar uma coisa que não tem significado para ele. Né? Então, é muito importante conhecer o aluno. Um outro, a postura de Jesus. O Evangelho até diz que as multidões dizem: olha, ele não fala como os fariseus. Ele tem uma outra pegada, né? A postura de Jesus, ele se importava com aquele que entrava em contato com ele. Jesus, ele viu o aluno, até aquele aluno mais terrível, como ele tinha, né, alguns alunos terríveis, como Pedro, né, falava na hora errada, mas Jesus viu aquilo que ele poderia ser, os filhos do trovão, e transformou o filho do trovão em João, o discípulo amado, o discípulo que mais falou sobre o amor. Então a postura de Jesus era de alguém que queria o bem dos seus ouvintes, dos seus alunos, dos seus discípulos. Quando o professor ele se coloca à disposição, quando ele se coloca de coração ali, o aluno percebe isso, que ele é importante. Muitas vezes ele não ouve isso em casa, ele é carente de afeto. E quando, diante daquilo que podemos fazer, né, daquilo que é respeitoso, a gente acolhe esse aluno, tem essa postura de confiança, a gente consegue entender que não existe um melhor método, mas sim o melhor professor. Então, o melhor método é você, professor. Você pode ter muita tecnologia, você pode ter muito dinheiro para gastar, você pode dar lembranças para os alunos, tentando fixar aquilo de forma física na mente deles. Porém, se não existe um relacionamento, se não existe uma intenção, isso não vai ser alcançado. Sabe que as disciplinas, geralmente as disciplinas que a gente mais gostou na nossa infância, na nossa adolescência, foram de
com professores que a gente gostava. Se você tem problema com alguma disciplina, provavelmente você não se ligou muito com algum professor que deu essa disciplina. E quantos alunos iam mal, por exemplo, em matemática, e trocou o professor, ou não, a circunstância ali trocou, e esse professor se tornou mais íntimo, esse aluno aprendeu muito mais. Então, procure os métodos qual encaixa mais em você, mas seja você o método. Se aproxime desse aluno. Mostre que você quer estar ali, que você tem algo para compartilhar com eles. O terceiro e último seria objetivo, ou seja, o que eu quero ensinar. Né? Eu quero que ele amadureça, que ele forme o caráter. Por isso que ele estuda o ensino religioso, porque eu entendo ele uma perspectiva muito maior. Então, é importante o amadurecimento, a formação do caráter, e que ele vai servir. Por que eu vou aprender tudo isso? Eu vou aprender para servir o meu próximo, para servir a Deus de forma altruísta. Tá bom? Saiba que o Senhor não designou nenhum plano especial exato para a educação. Olha, todo mundo tem que fazer isso. Eu acho ela muito interessante. Ela falou numa época em que as pessoas pensavam em educação de uma outra forma. Ela disse: a gente tem que inovar, não dá para ser dessa forma. E daí ela diz assim: olha, não tem algo específico. Daí ela diz assim: é no temor do Senhor que consiste o princípio da sabedoria. Ou seja, eu vou nessa minha comunhão com Deus, né, nesse me aproximar com Deus, eu vou saber qual que é o melhor método, o que eu devo falar, se essa ilustração é melhor, se vai encaixar ou não, qual o momento de eu sair das quatro paredes e ir para o meio da natureza com os alunos. Então, esse guia, é cada vez mais que eu me aproximo de Deus e leio, estudo, me aprofundo na Bíblia, aquela que eu vou compartilhar com os meus alunos, eu vou tendo mais discernimento de como e onde seguir. Bem, olha, deu quase meia hora essa aula e a gente só ficou na metade dela. A gente ainda vai falar sobre algumas metodologias sugestivas. Só que a primeira parte era muito importante, eu dizer para você, porque você precisava entender quais são as abordagens. Porque uma vez que você decidiu as abordagens, então você consegue agora entender o propósito da disciplina e agora encaixar métodos para que o ensino religioso possa ser interessante, relevante e te dê muita alegria como professor de realizar. Então não perca a próxima aula e a gente se vê daqui a pouco então, tá bom? A atividade a gente vai deixar para a próxima, quando a gente encerrar todo esse módulo. Deixa eu abençoe, a gente se vê então. Tchau, tchau.